Tudo bem, meus queridos amigos e amigas? Hoje estamos juntos aqui mais uma vez, apesar da voz bem ruinzinha, se vocês me desculpem, para falar um pouquinho sobre as relações humanas, né? Hoje eu vou pegar alguns trechos aí do nosso querido amigo filósofo Sócrates e Heidegger, né? Em primeiro lugar, resumidamente, é importante ressaltar que nós hoje vivemos um momento circunstancial em que ninguém gosta de ouvir ninguém, né? Ninguém ouve ninguém, na verdade. Nós, na verdade, vivemos, segundo Heidegger, uma concorrência das relações humanas, né? E o que acontece, o que caracteriza essa violência das relações humanas? Todas as vezes que a gente conta alguma coisa nossa para alguém, parece que a pessoa que nos ouve, às vezes pela dificuldade que tem, né, de nos ouvir, ela sempre arruma uma outra questão, parece que maior do que a nossa, rivalizando o que automaticamente nós gostaríamos que a pessoa nos ouvíssemos. Então, se nós dissermos assim, olha, nossa, hoje eu estou tão cansado, com certeza nós vamos encontrar alguém que vai nos dizer, eu também estou numa canseira danada, levantei hoje 5 da manhã, já fiz isso, fiz aquilo, né? Se eu disser, nossa, eu ando passando um problema tão grave, financeiro, e não sei como que eu vou fazer para pagar e tal, aí alguém vai logo dizer, olha, que nada, eu estou perdendo a minha casa e o carro já foi embora, né? E se a gente contar alguma coisa relacionada com os filhos, porque o filho tem me dado trabalho e tal, alguém logo vai dizer, e eu, que tenho um filho adolescente? Você não imagina o que é ter um filho adolescente, né? Então, circunstâncias assim, situações assim, elas muitas das vezes demonstram a dificuldade que nós temos de ouvir o outro. Muitas das vezes, se não a maioria das vezes, a pessoa apenas quer que a gente a escute, né? Ela quer um bom ombro e um bom ouvido para escutar. Nem sempre a opinião é tão necessária assim. Nós precisamos discernir um pouquinho a respeito da necessidade da gente externar o nosso ponto de vista em todas as situações. Então, que a opinião é um direito de todos, né? A gente sabe disso. Montesquieu tem uma frase maravilhosa que eu não canso de me repetir, de repeti-la, que é uma frase em que ele fala que eu posso não concordar com nada do que tu me dizes, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las, né? Então a opinião é válida, é um direito que todos nós temos, a gente só precisa saber se em todos os momentos ela é obrigatória, né? Em alguns momentos eu acredito que a gente possa ficar sem a necessidade de externar algumas dessas opiniões e permitir que a pessoa possa dizer aquilo que ela tem, né? A opinião, então, não é obrigatória, lembre-se disso, né? Uma outra questão importante dentro das relações, e que eu gosto sempre de chamar, é que a gente precisa observar aquilo que o Sócrates vai dizer, dentro dessa mesma circunstância de desejo e de projeto de futuro. Nós precisamos entender se todas as vezes, né, de fato necessário a gente pensar naquilo que o outro tem, naquilo que o outro conseguiu para fazer uma referência de nós, né? O outro não precisa ser termômetro de ninguém para que a gente possa decidir aquilo que nós vamos fazer com a nossa própria vida. Então, a gente parece que sempre destaca o lado positivo da casa do outro, do carro que o outro tem, do projeto que o outro teve, da condição que o outro chegou, né? E nós vamos sempre nos colocando numa posição de desejar ou de realizar um projeto que ora passa pela inveja e às vezes passa pela cobiça. Lembrando que a inveja é quando a gente fica triste com a felicidade do outro. A cobiça, em algumas situações, ela até é vantajosa. Olha, eu cobiço um dia falar inglês como o José fala, por exemplo. Seria um sentido positivo da cobiça.
Mas em nem todas as condições, nem a cobiça e nem a inveja são saudáveis para nós seres humanos. E nós precisamos observar isso. E na maioria das vezes, a gente, para superar a nossa baixa autoestima ou a necessidade que a gente tem de se sobrepor ao outro, nós passamos a fazer um limite, a fazer uma medida em relação àquilo que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Aquilo que eu consigo fazer, né, por exemplo, se eu malho muito bem, eu vou olhar para aquele que malha menos do que eu, vou dizer, nossa, você é tão preguiçoso, fulano não se esforça. E aquele que malha mais do que eu vai ser sempre um exagerado. Aquele que tem pouco dinheiro vai ser sempre um pobretão, um coitadinho. E aquele que tem mais dinheiro do que eu vai ser sempre um metido, né? O que não liga para as pessoas. Então, nós precisamos sempre pensar sobre isso, essa situação. Nós não precisamos colocar medida nas nossas relações para que a gente possa julgar aquilo que eu consigo fazer e aquilo que o outro já faz. Cada pessoa tem as suas qualidades, tem aquilo que desenvolve bem e aquilo que tem competência específica para desempenhar. Outras pessoas, naturalmente, vai encontrar outras características também vantajosas, mas vai ter também as suas limitações. Vai ter o seu tendão de Aquiles, né? Como diz na filosofia, o nosso ponto fraco. É importante eu destacar para vocês uma citação que o Heidegger faz a respeito da amizade verdadeira. E ela é bem oportuna nessa ocasião. O Heidegger vai dizer que quantas vezes alguém, né, que se diz amigo nosso chega para nós e fala, olha fulano, eu não sei se você sabe o que estão dizendo de você. Eu estou dizendo isso porque eu quero seu bem, eu gosto muito de você. Eu te conheço e gosto de você, portanto não acredito no que as pessoas estão falando a seu respeito. Mas é importante você ter cuidado, porque quem não te conhece possa acreditar naquilo que estão dizendo a seu respeito. Ou seja, a pessoa que se diz nossas amigas ou nossa amiga, ela utiliza do outro, ela utiliza daquilo que o outro está falando a nosso respeito para dizer, na verdade, aquilo que ela pessoalmente gostaria de dizer, mas não fica bem falar isso ao seu amigo ou à sua amiga, né? Então, usar uma terceira pessoa para dizer alguma coisa que alguém tem contra nós ou tem a dizer a nosso respeito é muito sórdido, é muita falsidade. A gente precisa ser mais verdadeiro e autêntico naquilo que a gente fala ao outro. Às vezes uma palavra maldita, uma mentira de ocasião, apenas para se desculpar ou para fugir de um problema, às vezes porque é mais fácil para mim que não quero falar sobre aquele assunto, aquela mentira vai doer, vai machucar, vai trazer vários transtornos para outra pessoa que gostaria e teria o direito de receber a verdade, né? E quantas vezes nós não somos verdadeiros naquilo que a gente faz, sobretudo quando a gente só pensa na gente e fala uma mentira e sabendo que aquilo pode prejudicar enormemente o outro, inclusive às vezes até tirar a própria vida da pessoa por conta de uma mentira de ocasião. Então é importante a gente pensar nesse ensinamento do Heidegger, né? Ele está falando exatamente de uma circunstância corriqueira no nosso dia a dia e que nós precisávamos ouvir um pouco mais sobre isso. Para encerrar essa historinha, para não ficar muito longo, né? Desculpe o meu vídeo, eu gostaria de contar mais uma historinha, apesar dessa vozinha ruim que hoje eu estou, e vocês me desculpem mais uma vez. Ele vai falar de um senhor, de um rapaz que procurou a felicidade e não encontrou. Então ele resolveu sair e viajar pelo mundo de lugar a lugar, procurando encontrar essa verdadeira felicidade. Onde ele chegava, ele reunia pessoas, ele falava para pessoas de projetos, de acumular quantidade diária, de riqueza, daquilo que seria propriamente um projeto para acumular bens materiais, e logo as pessoas desinteressavam daquele assunto e deixavam essa pessoa sozinha, e esse rapaz então seguia sua viagem, né? Ele viajava, ele chegava em outro lugar, ele encontrava novas pessoas,
ele tentava convencer essas pessoas mais uma vez desse grande projeto de felicidade. E mais uma vez ele ficava sozinho, porque as pessoas não reconheciam naquele projeto pessoal do rapaz algo que de fato pudesse trazer a verdadeira felicidade. Então ele viajou, com o passar do tempo a roupa foi desgastando, o sapato já estava bem desgastado e furado, ele ficou envelhecido, abatido, passou por muitas intempéries e dificuldades, até que um belo dia ele chega na porta de uma casa abandonada, de vidraças quebradas, o jardim por fazer, precisava ali trocar alguma coisa ou outra, e automaticamente ele disse, olha, eu acho que aqui eu posso desenvolver e encontrar a minha verdadeira felicidade. Então o rapaz entra, vai tirando a cinza e também a telha de aranha que estava ali na porta, abre a fechadura da porta e encontra lá a casa abandonada. Quando ele olha para dentro da casa, ele ficou perplexo, assustado, porque ele percebeu que aquela era a própria casa dele, que há muitos anos atrás ele tinha abandonado. Então ele compreendeu que de nada tinha adiantado ele ter dado essa volta ao mundo, ter reunido pessoas, ter tentado convencer as pessoas de um projeto que mal sucedido de felicidade, pois ele foi perceber que a verdadeira felicidade estava ali na própria casa que um dia ele abandonou. E o sentido filosófico de encontrar a felicidade na própria casa é encontrar a felicidade dentro de nós mesmos. A própria casa somos nós, não é? E ele não tinha percebido que a verdadeira felicidade ele não ia encontrar distante, mas ali ao entorno, pertinho, Quantas vezes a gente encontra pessoas, projetos perto de nós e a gente nem sempre sabe visualizar que aquela seria uma boa oportunidade para que a gente pudesse encontrar essa verdadeira felicidade, E quantas vezes então nós nos enganamos, a gente vai buscar a felicidade em qualquer lugar ou longe da gente, e é necessário que a gente entenda que a verdadeira felicidade a gente encontra dentro de nós mesmos, E para encerrar, uma bela frase aqui do Heidegger para a gente concluir esse vídeo, que já ficou longo, me desculpem. Em vão procuramos a verdadeira felicidade fora de nós, se não possuímos a sua fonte dentro de nós. Então, é necessário que a gente encontre essa felicidade dentro de nós mesmos. E aí, consequentemente, em qualquer lugar que nós estivermos, na companhia de pessoas que também serão importantes para a nossa vida, nós vamos encontrar essa verdadeira felicidade, E aí a gente vai perceber claramente que nós vamos encontrar toda a nossa família, amigos queridos, amigos que são muito queridos, como se fossem irmãos, no nosso projeto de trabalho, no local onde a gente trabalha, pessoas tão importantes que gostam da gente, que cuidam da gente, de pessoas que se importam de fato com a gente quando a gente passa por qualquer tipo de problema, E terminando, mais uma citação do Heidegger, ele vai falar o seguinte, olha, a gente só vai conhecer a pessoa que verdadeiramente ama quando a gente falar da nossa vida e dos nossos problemas, quando a gente estiver muito bem, Porque quando a gente estiver muito bem, o verdadeiro amigo, ele não vai ter inveja nem aquela cobiça que eu me referi agora há pouco, e vai nos ouvir, vai procurar nos ajudar. Quando a gente está mal, é quase que humano que todo mundo tenha um pouco mais de sensibilidade para acolher o outro, Então vamos pensar um pouquinho nessa ótica aí que o Heidegger nos trouxe. Um grande abraço, me desculpe mais uma vez a voz, mas era assim, sempre com muito carinho que eu preparo esses vídeos e gosto de falar um pouquinho a respeito da filosofia, da minha própria vida para cada um de vocês, tá? Um grande abraço, tudo de bom, boa semana.